Muito boa noite. Estamos aqui reunidas para falar sobre autossabotagem. Mas o intuito não é falar sobre autossabotagem, sim dar um fim na autossabotagem que atrapalha, retarda, às vezes nos impede de realizar nossos maiores desejos. Independente se é na vida profissional ou pessoal, se é relativo a um novo trabalho, a um trabalho atual, se é um sonho, seu propósito, ou algo do seu dia a dia mesmo, corriqueiro, um trabalho que é para sobreviver, mas que você tem um desejo de crescer para ter mais conforto, mais facilidade, mais felicidade. Nós vamos aqui dar ferramentas para você acabar com essa autossabotagem. Às vezes a gente percebe coisas muito claras, muito óbvias e acha que o problema está ali. Ah, eu não faço o que eu tenho que fazer. Mas você vai ver que na maioria dos casos não é sobre isso. Tem algo oculto, tem algo ali por debaixo dessa sua falta de ação e você vai ver também que pode ter algo te sabotando no excesso de ação. Estamos aqui eu, Mi Lisboa e Monize, sócias num projeto. A gente tem um perfil que chama CEL, Ser Empresa Líder, e a gente acredita que ser líder a gente trabalhar internamente para refletir no externo. É a gente fazer no externo, mas não deixar de perceber como que o interno está sentindo essa nossa ação. Então, é um trabalho conjunto de equilíbrio. Equilíbrio do interno, do externo, equilíbrio na vida profissional e pessoal, para a gente atingir esses nossos objetivos. Eu vou começar apresentando a aula, daqui a pouco a Monize vem falar com vocês e eu espero que seja muito proveitoso e que vocês saiam daqui hoje, a partir do momento que vocês assistirem essa aula, vocês saiam daqui com uma sensação de que, nossa, eu vi algo que eu não sabia, eu percebi algo novo em mim, nas minhas atitudes. Então, você vai ter mais ferramentas para usar e para modificar a sua realidade. Então, o objetivo é que abra a sua consciência, a sua percepção e que comecem as mudanças. Pode colocar os slides para a gente poder se guiar. Pode passar. Então, primeiro aqui um cronograma, tá? A gente vai falar e desvendar a autossabotagem. Depois a gente vai identificar seus padrões ocultos. Depois a gente vai falar da gente mesmo. Quem somos nós nessa jornada? Nessa jornada de dar um fim à autossabotagem e ir atrás da realização. O ciclo da mulher que sustenta o sucesso. Existe uma mulher que sustenta, que chega no sucesso e sustenta, e tem uma mulher que às vezes ela realiza e não sustenta, e às vezes ela se auto-sabota e fica achando que está no externo aquilo, um impedimento para ela realizar. A gente vai fazer uma prática conjunta aqui, que se você está assistindo gravada, você pode, vai conseguir fazer sozinha aí na sua casa, perguntar para alguém do lado ou não perguntar. Tem maneiras de você entender isso internamente. E a gente vai propor um plano de ação. Porque, gente, não pode acabar hoje, tá? A gente traz aqui conhecimento e ferramentas, mas não para por aqui. Tem que continuar. E eu quero que vocês implementem um plano de ação. Claro que a gente vai fazer um convite para quem quiser implementar muito mais profundamente esse plano de ação junto com a gente. Então, eu e Monize, a gente tem aí um programa especial
para quem quiser aprofundar mais e quiser realizar junto com a gente com o nosso olhar. Mas você vai sair daqui com um plano de ação para já implementar a partir de hoje. Então, nós vamos ver sobre o paradoxo do potencial. O que que acontece hoje, gente? Mulheres têm uma potência, elas têm mais sensibilidade, capacidade socioemocional, e mesmo as mulheres tendo mais empatia, mais percepção de, sabe, se relacionar melhor, mais percepção externa, leitura de cenário, elas têm mais dificuldades do que homens de chegar onde desejam. E a gente percebeu que pessoas altamente qualificadas também demoram para alcançar seus objetivos, e principalmente se são mulheres. Às vezes ela não consegue, essa mulher, ela não consegue identificar o que está travando o resultado dela. E ela acha que é só entrega. E aí ela faz, não chega no objetivo, vê pessoas ao redor que fazem muito menos e chegam lá onde elas desejam, são promovidas, conseguem melhores resultados, são mais ouvidas pela equipe, são mais respeitadas. E tudo isso, gente, tem um padrão, tem uma causa ali invisível. E a autossabotagem, ela atua como esse freio invisível que drena o tempo, dinheiro e principalmente a autoconfiança. Muitas pessoas ficam presas em questões, em ações, achando que aquelas ações vão trazer o resultado, mas não é o que se mostra na prática. Então a gente vê aqui que conhecimento e habilidades, às vezes, não trazem os resultados reais que poderiam ser alcançados. Autossabotagem, gente, é um comportamento que a pessoa age consciente ou inconscientemente, podendo incluir pensamentos negativos e comportamentos incoerentes que a impedem de realizar os seus desejos. Vamos sentir, vamos pensar isso. Vamos olhar bem lá no fundo. Às vezes, você tem uma ação ali de se sobrecarregar, de colocar toda a responsabilidade de resultados em cima de você. Então, você tem pensamentos de autocobrança muito exagerados, de perfeccionismo, de culpa. Eu deveria ter feito mais. E isso traz uma não realização daquilo que poderia se realizar. Porque não é só você liderar e comandar, não é só você fazer. Às vezes, quando você carrega ali na sua fala, no comando da equipe, na liderança de um grupo, ou mesmo na sua execução única, sou eu comigo, mas você tem um quê ali de culpa, de achar que poderia ter feito melhor, de não ver que a outra pessoa que você está entregando aquilo tem uma parcela no resultado, você não consegue chegar no objetivo. É como se uma pessoa, às vezes, muito boazinha, muito empática, ela bota esse peso da realização todo em cima dela. E aí eu vou dar um exemplo, uma terapeuta que ela tem vários pacientes, vários clientes, e ela coloca o peso da transformação e do resultado dessas terapias, práticas e acompanhamento apenas nela. Ai, se ele não conseguiu, o que eu fiz de errado? Eu não consegui ajudá-lo da melhor maneira. Eu devia ter respondido aquela mensagem mais rapidamente.
Ai, eu devia ter encontrado um horário para ele, eu devia ter deixado de fazer aquilo que eu queria fazer para atender. E aí você coloca o ônus da não realização, da frustração, dele não conseguir fazer uma prática, dele não conseguir mudar um mau hábito nas suas costas. E aí, gente, se ele tem outra terapeuta que é mais firme e olha para esse cliente e sabe da sua potência, do seu valor, do valor da prática que ela passou, e ela cobra ele na atitude, e ela não tem aquele perfil de, ai, eu devia ter feito mais, tem alguma coisa em mim para não ter conseguido esse resultado. Às vezes a pessoa entrega mais, porque tem ali uma liderança. Gente, isso não são todos os casos. Tem casos que esse pulso firme, essa mão, passa do limite. E é por isso que a equipe desconecta. Então, cada caso é um caso e a autossabotagem começa em você. E aqui a gente vai mostrar isso para você. O que que tem em você em desequilíbrio que também não proporciona aquele equilíbrio para a realização. A Monize agora vai falar dos sabotadores hoje. Obrigada, Mi. É, boa noite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. E eu queria começar agora trazendo o que nós temos atualmente na nossa literatura referente a sabotadores. Então, hoje a gente identifica vários, né, sabotadores mentais que são comuns, de acordo com a literatura. Aqui nós trouxemos apenas alguns deles, né, para que vocês possam ter conhecimento, ou se já tem, de repente a gente pode trazer aqui uma informação nova para vocês, tá? Mas aqui é mais a título de conhecimento. E enquanto eu for falando sobre esses sabotadores, eu sugiro que você reflita, né, se tem algum deles que aparece na sua vida hoje em dia. Vou falar muito brevemente de forma resumida, tá? Então, nós temos um que é muito comum entre as mulheres, né? Nós mulheres, que é o crítico. Porque o que acontece com o crítico? Ele é um sabotador universal, né? Então, ele aponta falhas em nós, nos outros e nas circunstâncias, e ele acaba gerando ansiedade, culpa e arrependimento constante. Então, a gente acaba dizendo que esse crítico é o mestre de todos. Nós temos também o insistente, que ele acaba paralisando por uma questão de perfeccionismo. Temos o hiperrealizador, ele depende muito do desempenho e realizações constantes, então ele precisa sempre de uma validação externa, né? Temos também o controlador, é uma necessidade ansiosa de assumir o comando de tudo. Você precisa estar no controle da sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Aqui também trago mais alguns exemplos, né? Nós temos o prestativo. O prestativo sempre busca aceitação, ajudando demais os outros e acaba esquecendo das suas próprias necessidades. Temos a vítima, ela foca muito no sofrimento, nas dificuldades, porque é uma maneira dela ganhar atenção e afeto. E isso acaba drenando a energia dessa pessoa. Temos também o hipervigilante, que vive em ansiedade constante, com o que pode dar errado. Então, ele sempre pensa que algo vai dar errado e ele está sempre tomando riscos calculados, ele está sempre avaliando o que que ele pode fazer se algo der errado, sendo que isso nem aconteceu ainda. Nós temos também o inquieto, que é a busca constante por novidade, estímulo, e raramente termina o que começa. Então a pessoa está sempre iniciando algo, mas nunca termina, nunca foca no que é essencial. E o último que nós queremos trazer aqui para vocês, né, da literatura, é o esquivo. Então, o esquivo, ele evita tarefas difíceis, ele evita conflitos desnecessários,
e também decisões que são desconfortáveis, porque no final ele quer manter a paz. Na cabeça dele, ele quer manter a paz, então ele evita tudo isso. Mas eu tenho uma boa notícia: nenhum sabotador tem o poder de manter nós presos. Então você pode e deve desenvolver habilidades necessárias para transformá-los. E aqui nós vamos trazer para vocês também algumas informações valiosas a respeito disso que vai fazer a gente começar a virar essa chave. E aqui uma informação importante, e eu acho bem interessante, porque mulheres e homens, eles manifestam a autossabotagem de maneiras diferentes. Então, as mulheres, elas têm um perfil mais de autocrítica intensa, síndrome da impostora, um perfeccionismo que paralisa, medo do julgamento, vive com esse medo de alguém julgá-la e um excesso de responsabilidade emocional, por conta de todos os deveres e tarefas que essa mulher tem no seu dia a dia. E já os homens, eles se autossabotam através de procrastinação e evitação de tarefas. Tem também comportamentos de risco, eles assumem mais riscos, eles naturalmente têm um excesso de confiança, seguido de um abandono. Eles têm uma resistência maior em pedir ajuda e uma autossabotagem por impulsividade. Então, aqui o que que é importante destacar? As mulheres se autossabotam mais pela dúvida e pelo medo. Já os homens, eles se autossabotam mais pela impulsividade e pelo excesso de confiança. E aqui é importante destacar que a autossabotagem não é uma falta de capacidade. Na verdade, a gente está falando de uma emoção errada que dirige as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões. E aqui nós vamos ver também no próximo slide essa questão das emoções. Mas aqui eu queria só já trazer para vocês uma informação que a gente já consegue ver por aqui, que as mulheres acabam tendo emoções mais negativas do que os homens, porque os homens eles têm esse excesso de confiança. Então eles têm mais coragem, né? Então isso acaba fazendo com que eles tenham uma ação. E aqui eu trago para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma escala que chama escala de consciência de Hawkins. E essa escala, ela traz justamente as emoções medidas em hertz, tá? E aqui vocês podem ver do lado direito da tela, por exemplo, a vergonha é uma emoção mais baixa que nós temos, com 20 Hz. E depois isso vai subindo, subindo até chegar na iluminação em 700 Hz, paz 600 Hz. Mas o que que é importante disso? Os nossos maiores sabotadores, na verdade, eles estão ligados às nossas emoções. Porque é isso que são as nossas emoções que nos impedem de avançar, e não a falta de capacidade. Então, geralmente, quando acontece uma determinada situação, isso pode gerar uma culpa, uma apatia, um medo, e isso acaba nos paralisando. E a gente não consegue ter uma ação para a gente seguir adiante. Nós também podemos sentir tristeza, raiva, vergonha diante de uma crítica, diante de um desafio. E a diferença está em nós não percebermos as nossas emoções. E aqui a gente não está dizendo que você não pode sentir tristeza, que você não pode sentir raiva, medo. Não é isso. Não é sobre isso. O que nós estamos querendo trazer aqui é que, na verdade, a gente não pode permanecer nessa emoção. Nós devemos identificar essa emoção. Então, nós estamos com medo, ok. Então, a gente espera, né, passar aquela determinada situação. Depois você traz isso para sua consciência, ok, estou com medo devido a esta situação que aconteceu, mas isto não me define. É uma situação, é um momento. Então, o que que eu posso fazer agora para que eu saia desse medo? Que ação eu posso tomar para eu sair desse medo? E eu queria trazer um exemplo aqui muito interessante, que é
referente ao cantor Harry Styles, com a sua música As It Was, em que ele escolheu se conectar com a coragem e o amor pelo que faz e o propósito que ele tem. E ele transformou o desafio em movimento. Aqui nós vamos trazer um vídeo para vocês, curtinho, quando o Harry Styles se apresentou num programa de televisão e ele recebeu críticas negativas a respeito da sua atuação e ele não seguiu adiante nesse programa de televisão, ele foi eliminado. Mas ele entendeu naquele momento, muito provavelmente, quais eram as emoções negativas que ele estava sentindo, mas ele entendeu que ele precisava sair disto para ele conseguir atingir os seus objetivos. E foi o que ele fez. Ele reconheceu a emoção e ele conseguiu acessar uma emoção mais alta para que colocasse ele na ação e ele conseguisse atingir o seu objetivo. Então, eu vou trazer aqui esse vídeo para vocês agora. É bem curtinho. In a bakery. What do you do in a bakery? Não passou, não, Harmonize. Não passou? Não, você tem que parar de compartilhar a tela, aí depois você volta a compartilhar e pega aquela tela. Ah, obrigada, Mi. Nada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Vocês conseguem visualizar a tela agora? Obrigada, Mi. I don't wanna miss those things. Monique, para de compartilhar de novo. E quando você for compartilhar, compartilhe o som junto, share sound. Aí, porque o som tá vindo do seu computador e não do Tá. Deixa eu compartilhamento. voltar aqui. Para Tá, de. Não, tem que parar de compartilhar e iniciar tudo de novo. tá bom. Eu já volto a compartilhar. Deixa eu só ver aqui como eu compartilho com o som. Ah, tá. Share sound, achei. Já conseguem visualizar minha tela? Sim? Então, eu vou voltar, tá bom? Told me that I'm a good singer, and so have my friends. Okay, mums normally don't know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing with you tonight. I don't think you have enough experience or confidence yet. Okay. In this world, it's just us. In this world, it's just us. You know it's not the same. Vou parar aqui, então, de compartilhar. Era esse vídeo, né, curtinho, que a gente queria que vocês vissem. Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. Vocês já conseguem visualizar a tela novamente? Obrigada, Mi. Então, aqui, esse vídeo, ele traz uma mensagem importante para a gente, né? E o ponto qual é? Você não controla tudo o que acontece com você, mas você pode escolher em qual emoção você deseja permanecer, para que então você consiga realizar os seus desejos. Eu acho que aqui a gente tem um grande ensinamento com esse vídeo. Vamos lá, gente. gente. Reverberou aí. O que que acontece? Vamos falar de emoção. Estava lá um menino, Harry Styles, com todos os seus sonhos e desejos. Minha mãe falou que eu canto bem, meus amigos falaram que eu canto bem. Estou aqui, dezenas de milhares de pessoas, numa apresentação, um auditório para escolherem
e duas pessoas me zoam, uma fala, você não está preparado, eliminado. Se essa pessoa, Harry Styles, fica preso na vergonha, 20 Hz, na tristeza, 75 Hz, no medo de acontecer novamente, 100 Hz, Harry Styles nunca, mas nunca vai ser um cantor. Ele tinha o potencial de um cantor, ele tinha habilidades não trabalhadas, é óbvio. Ele não é um cantor profissional. Você não é a líder. Você não é a mulher. Você não é a mãe. Você não é a chefe. Você não é a empresária. Você não é a empreendedora que você nasceu para ser. Essa empresária, essa empreendedora, essa mãe, essa amiga, essa esposa que você deseja ser, esse sonho, essa. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas isso que você deseja ser, você não é ainda. Mas não é, e não são as emoções de tristeza, de culpa, de vergonha, de orgulho, que hoje eu, numa investigação minuciosa como Nise, eu, Michele Lisboa, empreendedora desde os 13 anos, empresária, tive minha primeira empresa aos 22 anos, com CNPJ, trabalho desde os 13 anos. Eu me vi presa ainda para não chegar ainda nos voos que eu quero chegar por orgulho. E já vou mudar disso. Mas o que te impede de ser essa pessoa, de ter essa realização, de realizar esse desejo? Porque o Harry, você pode ter certeza que ele sentiu muita tristeza. Ele, com certeza, ele sentiu vergonha. Mas ele não permaneceu. Ele pegou todas as ferramentas, ele foi na ação para fazer diferente. E é isso que eu quero que vocês olhem em você. Nós trabalhamos aqui não só com as nossas funções, eu como pedagoga, como terapeuta, mas eu enxerguei no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas relações, onde estão esses erros, esses entraves que não me deixam chegar além. Onde eu carrego minha culpa da maternidade. E essa culpa da maternidade que está no meu campo, ela é percebida no trabalho, ela é percebida numa função profissional e ela traz resultados negativos. Não é a culpa do trabalho, é a culpa de não ter tempo para o meu filho, é a culpa de não estar ganhando dinheiro suficiente, é a culpa de trabalhar demais e mesmo trabalhando demais, eu não poder dar tudo que eu quero para minha família. É a tristeza de não conseguir ir numa comemoração da escola. É a tristeza do filho estar doente e eu não conseguir ficar com meu filho, levar no médico. Quem tem que levar é minha mãe, é a babá. E esse campo, se você não trabalha nisso, na sua mente, nas suas emoções, você está dando de tudo na sua função, no seu trabalho. Mas é isso que te puxa. Isso não puxa os homens. Olha lá a pesquisa. Os homens, eles estão na autossabotagem por excesso de confiança. Eu achei que eu dava conta de tudo sozinha, eu não pedia ajuda para colega, eu não dividia as funções, eu não organizei direito o tempo e aí não consegui entregar a tempo. Mas nós mulheres não, com múltiplas funções,
carregando, às vezes, o mundo nas costas, a família, a mãe, os amigos, os nossos sonhos, o trabalho. A gente leva ali, ó, a tristeza, a culpa, o medo de uma relação a outra, e isso fica aparente. Às vezes, você é a que mais entrega e é a mais exigida e é a mais criticada. Qualquer erro seu é visto, falado, e daquela outra pessoa. Isso está no seu campo vibracional e emocional. Tá ali a permissão. Às vezes, um relacionamento na sua família dando permissão para isso. Tá ali no seu campo e eles percebem. Então, vamos falar hoje, gente, de maneiras da gente olhar isso invisível com você, Monize. Obrigada, Mi. E é isso mesmo, né? Quando a gente fala sobre desvendar a autossabotagem e a relação com essas emoções, a gente percebe isso, que no final nós estamos presos a essas emoções que têm uma escala menor. Sendo que, para gerar um resultado, nós precisamos estar numa escala maior, que são as escalas de expansão, manifestação, né? E isso a gente diz que acontece quando nós estamos ali nos 400 Hz para cima, que você começa a manifestar, né? Que são justamente as emoções que nós temos de razão, de amor, de paz, são emoções mais altas. E com isso a gente pode. Fica claro para a gente que não é falta de capacidade técnica ou habilidade. Na verdade, é essa falta de alinhamento interna, falta de uma vibração alta, de uma emoção alta, para que a gente consiga conquistar o que realmente a gente deseja. E aqui também entra uma questão do nosso autoconhecimento limitado. Quando nós desejamos sair da nossa zona de conforto, evoluir para fazer algo novo, isso exige que a gente esteja ao lado de quem já viveu esse processo, né? De quem já passou por isso para nos ajudar nesse nosso processo. E também de um grupo que não mascare a realidade, que seja um grupo que te ajude a enxergar tanto os desafios quanto as suas capacidades. Porque senão a gente não sai dessa zona de conforto. Tem algumas questões que nós somos cegos, nós não conseguimos enxergar, né? Que de repente nós estamos, como a Mi comentou, né? Hoje, numa conversa que nós tínhamos, aí a Mi conseguiu chegar nessa conclusão de que ela estava no orgulho. Da mesma forma que eu entendi que uma determinada situação eu estava no medo. E isso é natural. Mas o importante, de novo, é ter essas pessoas ao nosso lado, ter esse grupo que faça com que a gente enxergue esses pontos cegos que nós temos. E um outro ponto importante é essa incoerência vibracional, né? Então, quando nossos comportamentos, as nossas práticas diárias, elas não estão alinhadas com o crescimento, então, ou seja, você continua brigando por uma determinada situação, você discute por tudo, isso tudo faz com que a gente vibre numa vibração mais baixa, a gente tenha uma emoção mais baixa, né? A gente se culpe demais, a gente sinta muito medo, ou de repente, dependendo da situação, vergonha, né? Você passa por uma situação que te deixa muito envergonhada. E isso, infelizmente, não está alinhado com o nosso crescimento. E aí o que acontece? Você permanece apenas no fazer, sem necessariamente você conseguir avançar na direção dos seus objetivos, dos seus desejos e o resultado que você almeja. Então, isso é muito importante que fique muito claro para vocês. Novamente, nós, ao longo do nosso dia, a gente oscila, né? A gente não consegue estar sempre numa vibração alta porque existem muitas situações ocorrendo no dia a dia, né? Principalmente nós mulheres, né? Que a gente cuida de casa, a gente trabalha, a gente cuida de filho, acontece muita coisa ao longo desse dia
que faz com que a gente, de repente, esteja numa vibração inferior, né? Mas o importante é falar, ok, foi pontual, aconteceu, o que que eu posso fazer para resolver essa situação? E a gente vai lá e resolve a situação, né? E a gente sai dessa emoção. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês hoje mesmo, né? Assim, nós tínhamos esse compromisso com vocês, essa aula. Eu tinha me organizado com meu marido para que ele ficasse com as crianças e eu pudesse estar aqui com vocês, mas ele teve um problema no trabalho dele, algo que ele não estava esperando, não estava contando. E era algo que ele fez com que ele precisasse estar lá. Mas isso aconteceu, já era 4 horas da tarde. Então ali, lógico, me gerou uma emoção negativa, uma emoção de medo. Falei, e agora? O que que eu faço? Mas aí, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, eu já percebi que eu estava nessa emoção do medo. E eu falei, não, tudo bem. Acontece. É a nossa vida, ela é dinâmica, né? Tudo muda o tempo todo. Então, na hora eu parei, pensei e falei, o que que eu posso fazer agora? Quem pode ficar com os meus filhos? E foi o que eu fiz. Eu liguei para os meus pais estavam disponíveis, levei meus filhos para casa dos meus pais. E deu tudo certo. Eu consegui estar aqui no horário, porque eu tinha esse comprometimento com vocês, eu tinha essa aula. Então, é isso, é a gente saber identificar a emoção, a gente ser mais racional, falar, então tá bom, o que que eu posso fazer agora? E sair dessa emoção. E ir para uma outra vibração, uma vibração mais alta, uma emoção mais alta, tá bom? Então, aqui, nós temos essa mensagem que eu acho bem também importante, que a autossabotagem, ela é fruto de um campo vibracional baixo, que não nos conecta à realização das nossas potencialidades. Isso é um treino, tá, gente? E é no dia a dia, a gente vai percebendo e vai melhorando a cada dia. Não esperem que de hoje para amanhã tudo vai mudar. Não, é pouco a pouco. Então, não se sintam culpadas, né? Se vocês perceberem que de hoje para amanhã, fala, meu Deus, não mudou. Gente, É o... vou fazer um adendo aqui com a Monize. É pouco a pouco para a maioria das pessoas, o que não quer dizer que possa ser instantâneo para algumas. A gente vê mudanças assim grandiosas em algumas pessoas com viradas de chave. Mas também não se culpe e não fique comparando, porque a comparação também é uma vibração de escala menor. Ah, quando você fica ali na não aceitação e na comparação, ai, por que que fulana consegue e eu não consigo? Não te deixe encontrar as ações possíveis para você conseguir. Mas sim, Monize, você sabe também que tem algumas questões que são assim, viradas de chave. E a gente não deixa esse impossível e esses milagres e essas. A gente não impede que eles ajam, mas na maioria dos casos, sim, é questão de hábito, pouco a pouco, construção devagar, na maioria dos casos. Uhum. Obrigada, Mi, por complementar. Não, e faz total sentido, porque é isso mesmo. Tem questões que a gente já está mais consciente, que é isso que a Mi trouxe. Quando a gente já tem mais consciência, então a gente consegue ter essa virada de chave muito rápida. Quando ainda não temos consciência, aí isso leva um pouco mais de tempo. Mas isso varia de pessoa para pessoa e de questão por questão, né, que nós temos nas nossas vidas. Agora, Mi, passo para você, tá? Sim, agora nós vamos propor uma dinâmica em grupo. É, a gente vai parar de gravar um pouquinho assim que eu explicar, mas a dinâmica é: você vai sentir realmente no fundo do seu coração qual o seu maior sonho, qual o seu maior desejo hoje, e o que que impede você de alcançá-lo. Entenda que esse é um espaço seguro de troca. A gente vai parar de gravar aqui um pouco e depois vai voltar. E a gente vai trazer algumas considerações depois. Mas olha na verdade mesmo.
Qual é o seu maior sonho hoje? E tem alguma coisa que está impedindo você de alcançar esse sonho? O que será? Então, eu espero que vocês tenham feito a prática. E quem somos nós nessa jornada? Eu já trouxe um pouco sobre mim, Monize pode trazer sobre ela. E aí, falando no geral, gente, nós aqui, todo mundo que está naquele grupo de WhatsApp, somos mulheres empreendedoras, cheias de sonho, cheias de desejo, que às vezes a gente não tem. A gente está presa numa ação achando que é aquilo que vai trazer o resultado. E a gente está com dificuldade de olhar internamente para ver o que realmente vai trazer o resultado. Às vezes a gente está numa ação automática, achando que eu preciso ter mais uma discussão com meu marido, eu preciso pegar mais pesado com os meus filhos para ter disciplina, ou eu preciso de uma médica nova, porque essa está me receitando antibióticos e remédios muito ruins para os meus filhos e eles estão vivendo doentes. E na verdade, às vezes o filho que está doente, ele está precisando de mais olho no olho e que você explique para ele o porquê que você está chegando tarde, mas que você ama ele demais. O seu marido não está precisando de mais uma discussão. Ele está precisando de um abraço e de você falar com ele que, nossa, eu estou sentindo sua falta, nós dois precisamos arrumar um tempo para a gente ficar junto, né? Porque essa confusão, eu acho, porque a gente tem um monte de coisa chata para fazer e não tem tempo de namorar, não tem tempo de se escutar. A gente está brigando pelas mesmas coisas, cansado. E às vezes a gente está no trabalho também, achando que tem que fazer mais um monte de coisa. E eu lembro que eu trouxe aqui, eu explicando mais um pouco sobre mim, no ano de 2025 e 2024, foi um ano que eu fiz pouca divulgação do meu trabalho no Instagram, em outras redes sociais, mas que eu atraí muito cliente, muita paciente, porque eu cuidei do meu campo energético. E aí as pessoas lembravam de mim, me indicavam, outras pessoas vinham conversar comigo falando: Nossa, eu vi seu perfil, o que que você faz mesmo? Eu queria saber como que você ajudou a fulana. E aí eu vendia. Às vezes outras pessoas estavam fazendo muito mais aulas ao vivo, online, gratuitas como essa nossa. Elas estavam gastando muito mais dinheiro em tráfego, em propaganda. Elas estavam fazendo muito mais coisas e estavam vendendo menos. E eu, o que que eu estava fazendo? Eu estava acreditando no meu trabalho. Eu estava falando com quem eu tinha oportunidade do meu trabalho, confiando, acreditando, trabalhando com amor, e as coisas chegavam. E agora eu quero que Monize conte um pouco sobre ela. Sim. Então, eu sou Monize Casimiro Berracoso, eu sou farmacêutica de formação, eu trabalhei por 20 anos em multinacionais, focada em liderança estratégica, e recentemente eu decidi, fazer uma transição de carreira para atuar como terapeuta. E por quê, né, me tornar terapeuta? Porque eu estava muito bem, né? Eu trabalhava numa indústria, eu tinha um cargo de liderança alto, eu era responsável por América Latina, mas existiram alguns momentos da minha carreira em que eu estava inserida em algumas culturas organizacionais tóxicas. E naquele momento, eu ainda não tinha desenvolvido o nível de segurança interna que eu precisava para levar ter essa conversa, né, com a alta liderança. E eu também precisava me posicionar. Mas ao invés disso,
eu escolhi sair desses ambientes. E com o tempo, eu entendi que isso também foi uma forma de autossabotagem, né? Porque eu não tive coragem naqueles momentos e me faltou também posicionamento e comunicação assertiva, para que eu pudesse comunicar isso à alta liderança e conseguir modificar aquele ambiente, aqueles ambientes, na verdade, né? E hoje, com o nível de conhecimento que eu tenho, é por isso que eu e Michele decidimos, então, trabalhar justamente apoiando essas mulheres empreendedoras, líderes, para que elas não se sabotem, para que elas consigam se posicionar, consigam se comunicar de maneira assertiva, para que elas tenham coragem e que elas consigam atingir os resultados que elas almejam. E é sobre isso, por isso que nós estamos aqui hoje nessa aula, justamente falando sobre o fim da autossabotagem. E vai ser um prazer aqui poder ouvir um pouquinho também sobre vocês. Quem são vocês? Se vocês quiserem trazer também alguma questão de autossabotagem, vai ser um prazer. Quem somos nós, mulheres, nessa jornada de realização? Nós somos as únicas que já vivenciaram coisas parecidas e nós, enquanto mulheres, nós podemos ajudar, porque o peso, a responsabilidade, as múltiplas funções, só quem é mulher sabe o que é isso. Só quem é mulher sabe o que é fazer uma escolha entre duas coisas que são muito importantes. Só uma mulher sabe o que é amar estar com os filhos, estar na sua casa, cuidar do seu lar, mas também amar trabalhar, ajudar as pessoas e transformar. Então, nós nessa jornada, nós queremos integrar, a gente quer mostrar que é possível integrar essas duas coisas. Integrar a vida pessoal e a vida profissional. Se você está muito bem na vida pessoal, como usar essa potência para ajudar a vida profissional? Se você está muito bem na vida profissional, como pegar essa energia para potencializar a vida pessoal? E se você está mais ou menos nas duas, por uma crença de que não tem como ficar bem nas duas, que é impossível, como a gente pode ir num patamar diferente? Monize, mostra aí para gente, porque nós estamos aqui para transformar a jornada de vocês e a gente, antes de fazer a prática final, de integrar essas energias, de fazer uma prática energética, a gente gostaria de contar para vocês como que vocês podem dar outro passo com a gente. E esse outro passo, primeira coisa, é aplicando o PAN, né, Monize? Pausa, ação e nutrição. Por quê? Fazer, 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 fazer. Ação, 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 ação. Um carro que não para revisão, um carro que não troca pneu, que não abastece, que não desliga o motor, ele trava. Se você não tem nutrição, gente, é se cuidar, fazer coisas que amam, ter tempo de qualidade com quem ama, passeio, esporte, hobby, lazer. A vida não pode ser só fazer, cuidar de filho, cuidar de trabalho, cuidar da casa, ir ao médico. E aquele tempo para ver um tempo, filme, para dormir, cochilar, passear, andar na grama, brincar com um bichinho de estimação, bordar, comer algo gostoso. E a pausa? A pausa, às vezes, no meio de uma ação, a melhor coisa que você pode fazer, e no meio de um problema ou no meio de uma dúvida,
pausa. Não sei o que que eu faço. Não tem que continuar fazendo. Para, relaxa, toma um café. Teve um trabalho que eu desenvolvi com uma clínica médica, com uma médica que era sócia dessa clínica, que ela é maravilhosa na ação. Muito dinheiro, muitos pacientes. E ela era boa em se nutrir, viajava muito, comprava roupas, fazia academia. Mas sabe o que que essa médica não fazia? Ela não sabia perceber se queria fazer um xixi entre uma paciente e outra. Ela não sabia perceber se ela estava com sede ou não. Ela só percebia na hora que acabou todas as pacientes da manhã. Ela percebia que ela não tomou um gole d'água. Aonde estavam essas crenças dessa profissional que a impediam de pedir um minuto para que ela fosse no banheiro, para que ela respirasse, para que ela pedisse um cafezinho? Para ela, era impossível pedir um café para o paciente e para ela, porque enquanto o paciente tomava o cafezinho, ela tinha que fazer perguntas, ela tinha que anotar no prontuário. A mão dela não poderia pegar a xícara para tomar o café e fazer uma pausa de 30 segundos para escutar antes de escrever. E eu trabalhei isso com ela em 2 sessões, não foi uma só. Uma, ela percebeu, porque ela não achava que ela fazia isso. E na outra, ela começou a mudar, porque ela achava isso bobeira. E aí, quando eu fui finalizar o meu trabalho com ela, e principalmente quando eu fui como paciente com ela, e ela pediu um minuto, e foi um cafezinho, e foi ao banheiro, eu falei, nossa, que ótimo. E o que isso mudou na vida dessa mulher? Primeiro, a paz, a alegria e a tranquilidade que ela recebia as pacientes. As pacientes ficavam mais satisfeitas. Segundo, menos infecção urinária, pele e cabelo mais hidratados por tomar água. Mais energia, vitalidade, menos cansaço e menos estresse reativo ao final do dia por causa de estafa. E esse PAN, gente, é o que a gente acredita, é o nosso método. PAN, pausa, ação e nutrição. Tem pessoas que precisam mais pausa, tem pessoas que precisam mais ação. Eu não consigo falar que eu não gostei de algo, eu não consigo dar limite para aquele chefe que às vezes me acumula a tarefa de outras pessoas, ou ele não reconhece o meu valor, ou se nutrir, fazer coisa, ter um hobby, ter algo além do trabalho, da família, das funções que você só tem que fazer. E o elemento unificador disso, gente, é o amor. Amor próprio, às vezes amor pela sua função, amor pelo que você está desenvolvendo. E nós exercitamos esse amor muito através da gratidão. Gratidão pela nossa vida, pelo nosso corpo, pelo nosso, pelo, pelo nosso trabalho. O sucesso não é apenas sobre chegar no topo, mas é sobre ter estrutura interna para se manter lá com equilíbrio. Para você também entender que você precisa descer de vez em quando, desce um pouquinho, agora sobe de novo. Leva mais alguém junto do topo com você. É sobre isso. É sobre ter um ciclo harmônico. E aí, aplicando o pano no seu dia a dia, percebendo suas emoções, ajustando suas ações, se nutrindo, você vai chegar nos resultados. E para isso, a gente vai fazer um convite para vocês, né, Monize? Isso mesmo, Mi.
E o convite é para a mentoria Integrar Self. A gente daqui a pouco vai fazer o sorteio e vai fazer a prática final, mas a gente gostaria de falar sobre algo que está brilhando nossos olhos, que a gente já aplicou individualmente, não em grupo, mas a potência de um grupo, de ter pessoas que nos elevam, que compartilham, que estão ali junto com a gente, é muito potente. Então, uma jornada de 6 meses para mulheres empreendedoras e líderes, para vocês romperem esses padrões de autossabotagem, construir resultados que realmente se sustentam. Não é para você chegar num resultado loucamente, como muitos homens e muitas pessoas sem autoconhecimento podem te colocar para ter um resultado, uma alta performance, e depois você tá com as outras áreas da sua vida estraçalhadas. Consegui bater a meta, consegui o dinheiro, consegui a promoção. Meu filho está doente, gastei tudo que ganhei na promoção. Isso eu escutei de uma outra pessoa, que é uma amiga, que se tornou também uma paciente. Michelle, eu fui fazer as contas, o que eu estava gastando de massagem, de psiquiatra, psicólogo e quase entrando em burnout, é a minha promoção. Eu devia ter chegado lá de uma maneira diferente. Eu devia ter enxergado outros caminhos. E a gente quer mostrar esses outros caminhos para você. E como isso? Nós estruturamos uma jornada com diagnóstico individual, porque cada uma é uma. Não tem como eu trazer uma receita de bolo, porque cada vida de cada pessoa é diferente, cada necessidade é diferente. E a gente vai ter atendimentos individuais também para equilíbrio e realização. A gente vai ter uma imersão coletiva potencializadora. Você vai ver o tanto de clareza que você vai ter dessa imersão. E a gente vai combinar um dia para vocês estarem aqui presentes, para vocês poderem trocar, falar, perguntar, tirar dúvidas. Vamos ter um grupo coletivo do WhatsApp. Michele, não consegui estar presente, perdi aquele pedaço, mas me ajuda aqui, isso aqui é isso, isso e isso. Nós vamos responder em até 48 horas. E se a gente não responder rápido, pode ter certeza que tem uma colega que ouviu a resposta da gente e vai te responder, vai te ajudar. E a gente vai ter também um relatório final da evolução individual de cada um, mostrando para você pontos para vocês integrarem na sua evolução. Porque você também tem um reconhecimento, comemorar. Você percebeu os seus avanços, isso também traz uma elevação vibracional do seu campo e ajuda a atrair ainda mais possibilidades, mais coisas para se realizar. Você já ouviu falar que a água corre para o mar? É isso. Quanto mais alguém está sentindo grato a você, quanto mais coisas você realizar, mais coisas você pode realizar, mais coisas podem te confiar para você realizar. E você atrai. Esse acesso, gente, é personalizado por 6 meses e tem o conteúdo coletivo, né? Tem as aulas gravadas coletivas. Não conseguiu, tem também que a gente não colocou é, os, as aulas de 15 em 15 dias, que a gente tira dúvidas, que a gente faz práticas. Se você não conseguiu vir ao vivo também, você vai receber a gravação que vai estar disponível na Hotmart. E o que, que você vai desenvolver? Essa tríade: consciência, protagonismo e execução. Consciência, gente, é a gente perceber algo. Protagonismo é você entender que sim, pode ter alguém que é difícil, que não colabora, mas é você que tem que ter as ações para você conseguir, e não a outra pessoa, é você. A execução é sua. E quando você vai atrás do protagonismo, as outras pessoas também agem para na mudança. Às vezes você muda e o mundo muda junto.
Vamos trabalhar a comunicação assertiva, como Monize falou, que ela desenvolveu, que ela percebeu em alguns momentos que ela não conseguiu ter essa comunicação com a chefia e que agora ela consegue fazer de forma muito clara e fácil, simples. Resiliência. Tem coisas que acontecem que a gente não tem como controlar, como prever, e a gente tem que ter resiliência mesmo para passar por isso tendo menos desgaste. Quando pensa uma situação de crise, você está num barco à deriva e você está numa canoinha à deriva, o motor parou de funcionar, você vai remar naquele mar agitado, você vai tentar lutar contra aquele mar, ou você vai ter resiliência, você vai deixar, acreditar, confiar, se proteger, para num momento melhor, você agir. Isso é presença. Você entender o seu momento, você entender a necessidade do outro, você ter uma escuta ativa das pessoas ao seu redor, nos seus relacionamentos, ter coragem, confiança. Às vezes te falta a coragem do Harry Styles de não cantar tão bem, mas saber que sua voz é boa e que se você treinar, você chega lá. Confiança para saber que cada dia você está melhor. E tudo bem te criticarem. Você confia que você está entregando o seu melhor e que a cada dia vai ser melhor. Rotina e hábitos que sustentam resultados. Aquele vídeo que a gente passou, se você não assistiu, você está aqui ao vivo, ou se você se perdeu, volta lá no começo, veja o vídeo do Harry Styles. Várias pessoas naquele momento tinham a voz melhor do que ele, tinham uma confiança melhor do que ele, mas talvez não se mantiveram uma rotina e hábitos para melhorar e sustentar aquela realidade que ele deseja. De repente, ele foi o cara que mais se dedicou às aulas de canto. Ele foi a pessoa que mais cuidou da voz. Ele foi a pessoa que fez exatamente o que falaram para ele para se tornar um cantor melhor. E é isso que a gente vai enxergar e mostrar para vocês e guiar vocês para ter esse resultado. E para isso, gente, a gente vai falar sobre a entrega aqui e vai falar sobre o valor não, o preço, porque o valor de chegar no resultado que você deseja, seja ele ter tempo para minha família, brigar menos com meu marido, ter uma promoção, abrir meu negócio, gravar um vídeo, ter coragem de empreender, isso não tem preço, gente. Eu tenho muitas pessoas que eu trabalhei com elas, que os passos que elas deram mudaram a sua vida. Hoje elas chegaram em lugares que elas não imaginavam chegar, porque elas foram olhadas, elas foram ensinadas práticas e técnicas para que elas conseguissem realizar pouco a pouco e chegar onde elas estão. Pode passar, Monize, para eu falar para as pessoas como elas podem estar na mentoria Integrar Self. A gente colocando aqui o preço, tá, gente? Já aparecendo ali que é R$ 1.700 e de 8.251. Michele, eu acho que você forçou. Nem pensar pode ser 8.251. Você tá doida? Esses negócios de marketing digital que você faz. Gente, eu vou explicar para você. Esse daqui é o preço que eu e Monize cobramos de cada coisa separadamente que vai ter na mentoria Integrar Self. Hoje eu entrego diagnóstico individual e relatório final em programas de consultoria
pelo valor de 450, o mínimo, o valor mínimo de, do diagnóstico individual e relatório final. Atendimento individual de radiestesia de Monize, 450. Meu atendimento individual de neuroprogramação, 450. O nosso curso gravado, que vai ter os conteúdos lá da mentoria Integrar Self, 997. A gente não vai vender separado, tá, gente? É só um valor médio de um curso na Hotmart desse assunto. Aula ao vivo e online a cada 15 dias. Gente, cada aula nossa, de mais ou menos 1h30, é R$ 350 a aula. Imersão ao vivo. A última imersão que eu cobrei em 2022 foi R$ 350. Michele, você não deu imersões depois disso? Só dentro de mentorias. Eu estou pensando se a gente vai dar uma imersão depois, separado, mas não é a nossa realidade. A gente acredita num pacote completo para dar resultado no acompanhamento. A imersão, às vezes, a gente traz muita coisa para vocês, mas a gente precisa acompanhar a execução disso. Mar Azul é o nosso programa de bem-estar e autoconhecimento. O acesso individual, gente, é 197. Michele, você vende acesso individual? Vendo. Mas a gente vende acesso individual para uma equipe de um salão, de uma clínica odontológica, de uma escola. A gente vende assim. O valor, mais ou menos, é 197. Se for uma equipe muito grande, a gente faz um valor diferenciado, mas aqui uma pessoa é 197. Acompanhamento semestral do Mar Azul, R$ 260 para ter encontros e acompanhamentos periódicos. Então, se a gente for somar tudo isso, R$ 8.251. Gente, são R$ 3.350 só de entrega individual. Só do curso gravado que você vai ter individualmente, do grupo do WhatsApp, o diagnóstico, os atendimentos, o relatório final, a imersão 3.350. E tudo isso agora por R$ 1.700. Por que isso? Porque a gente tem que ter as primeiras pessoas, a primeira turma, a gente tem que validar o método. A gente tem. O método já foi aplicado individualmente, mas a gente quer falar que a gente aplicou numa turma de 10, 12, 15, 20 pessoas, e também porque é um número, gente, que é limitado. Por ter atendimento individual, a gente não consegue atender 50, 60 pessoas, porque a gente tem um período ali para os atendimentos individuais e é humanamente impossível atender individualmente 100 pessoas em um curto período de tempo. Principalmente porque a gente vai entregar um diagnóstico e um relatório final com muita preciosidade, com muito cuidado, construído com muito amor, e isso leva tempo. Então, R$ 1.700, vocês podem, a gente vai mandar o link no grupo do WhatsApp, você pode pagar em até 12 vezes, você pode também negociar com a gente, me chamar, se você tem mais contato comigo, se você tiver mais contato com a Monize, pode chamar a Monize, a gente pode negociar a forma de pagar esse valor. Ai, Michele, posso dar um Pix agora e passar no cartão o restante? Michele, posso dar um Pix agora e logo daqui a 20, 30 dias eu dar outro Pix? A gente conversa, gente. O interessante é não deixe de viver essa transformação na sua vida, porque não é aceleração, é alinhamento, estrutura e sustentação. E a gente está aqui para fazer isso. Monize, vamos agora para o sorteio. Nós vamos sortear, gente, com quem está aqui, tá? Aí, encerra.
Maravilhoso. Então, vocês já sabem o caminho com o nosso acompanhamento para a realização dos sonhos, com equilíbrio e bem-estar, e para você aprender como fazer isso nas diversas áreas da sua vida, para depois você caminhar sozinha nos diversos sonhos que você vai ter. Porque aqui a gente dá a ferramenta, né? E aí a gente vai trazer uma dessas ferramentas para você. A Monize vai passar a ferramenta agora, você na sua casa pode fazer. Obrigada, Mi. Então, aqui nós gostaríamos de propor um plano de ação, algo muito simples, mas potente. Por quê? Porque transformação, gente, não acontece apenas com inspiração. Ela acontece com execução. A gente precisa estar em movimento, a gente precisa ter uma ação concreta e executá-la, para que a gente consiga obter os resultados que a gente tanto almeja. Então, são quatro passos simples, né, para a gente romper esse ciclo da autossabotagem. Então, aqui a gente pediu para vocês, um pouco antes, mais no início da nossa aula, para vocês pensarem, né, qual que é o seu maior desejo hoje e o que está te impedindo de alcançar esse desejo. E aí, com isso em mente, o que que você vai fazer? Primeiro, você precisa identificar qual emoção você precisa acessar para entrar em movimento. Como eu comentei com vocês um pouco antes aqui na nossa apresentação, eu e Michelle, nós fizemos também essa atividade, nós duas hoje, e aí nós identificamos algumas emoções. No meu caso, eu identifiquei a emoção do medo. E aqui, então, qual que seria a emoção que eu preciso acessar para entrar em movimento? Eu entendi que é a emoção do amor. Porque é como a Michelle também trouxe, o amor, ele é um elemento unificador. Então, é o que a gente fala aqui, pode ser um amor próprio, pode ser o amor pelo seu trabalho, pode ser o amor pelos seus filhos, enfim, o que quer que seja, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, qual emoção você estava e qual emoção você precisa acessar para você entrar em movimento? E aí você vem para o segundo passo, que é definir uma ação concreta para te aproximar do resultado que você almeja, que você deseja. E pode ser uma ação pequena, não precisa ser nada grandioso, né? Pode ser, de repente, você está com dificuldade de falar com o cliente. Então, se planeja, prepara um roteiro, um script do que você vai falar com esse cliente. E entre em contato, tome essa ação. Entre em contato com o seu cliente e converse com ele sobre o que você precisa conversar. É sobre isso. E aí vem a execução, que é esse passo imediato, é você entrar em contato com o seu cliente. Então, você está desafiando o seu padrão de sabotagem. Então, você está executando. E, para finalizar, aí nós vamos ver os resultados. Então, nós acompanharemos através do nosso grupo de WhatsApp por 7 dias para ver os resultados que vocês obtiveram. Porque eu tenho certeza que seguindo esses 4 passos simples, vocês vão atingir um objetivo, o desejo que vocês têm. Então, é colocar isso em prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também nos chamar no WhatsApp, para que a gente possa auxiliar vocês e vocês conseguirem atingir esses resultados. Porque é como a gente descreveu aqui, nessa frase do lado direito. Sua maior barreira não é o sabotador. É a voz que diz que você não pode. E hoje, essa voz, ela perdeu o poder. Porque a gente já entendeu que existe essa voz, mas que a gente pode silenciá-la. Então, é sobre liderar a mudança. É nós assumirmos o nosso papel de líder e fazer acontecer. Tá bom? Me quer complementar aqui? Só trazendo para vocês, volta lá para mim, por favor, Monize, na escala de Hawkins. Por quê? A gente tem que tomar um cuidado que, como a gente está falando de vibração e manifestação e realização, na maioria dos lugares, eles não
Ninguém, gente, sem ser o nosso método e a gente aqui, na verdade, olha essa vibração e essa ação. Às vezes fica só na vibração e não vai na ação, não manifesta, não vem para o mundo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu estou tendo problema de comunicação com meu marido. Lembra o que eu falei antes? Não marca uma discussão. A ação antes dessa discussão é um carinho, é um cuidado, para depois vir a conversa. A ação principal ali na tomada é: eu não estou bem com ele, mas como eu quero ser tratada por ele? Como eu quero o nosso relacionamento? E não precisa ser algo assim, como o Monize falou, grandioso, fulano, eu estou fazendo um café para mim, você quer? Eu estou fazendo um cappuccino, eu estou fazendo um chá, você quer um chá? Quer um pão na chapa? É cuidar, é o amor ali, é alegria. Por que você não elogia ao invés de criticar? Aí depois você vai falar das suas questões sérias, mas aí vai em outro estado de vibração. A escuta é diferente. Então, toma consciência dessa escala: amor, alegria, paz, boa vontade. E não vou coragem para falar com ele tudo que eu não falei que está engasgado. Ainda não é uma vibração tão alta. Pega só a coragem para fazer um movimento. Mas aí na comunicação, usa o amor, usa a alegria, que vai dar melhores resultados. Pode voltar lá, Monize, porque eu espero que vocês tenham já pensado em qual ação, pensado em qual execução, porque agora eu vou trazer uma prática energética, que eu espero que todos vocês fechem os olhos. E primeiro você vai fazer uma respiração profunda, na verdade, 3 respirações profundas. Se você não vai conseguir fazer agora, gente, faz esse plano no papel, mas depois você reserva um momento. Ah, tenho filhos, no banheiro, no meu trabalho no banheiro. Faça uma respiração, 3 respirações conscientes. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. E pensando na alegria do que você deseja. Imagina você realizando isso. Imagina a ação, a microação bem-sucedida, dando bons frutos. E aí tem uma postura de poder. Não é ombros curvados, aquele medo, é confiança. Ombros para trás, peito estufado, a cabeça reta com confiança. Pode olhar para o céu e agradecer também, pode levantar a cabeça, pode abrir os braços, que isso tudo é uma posição de poder. Imagina aquilo acontecendo, a sua alegria, a sua satisfação. Seja, gente, comprando um carro, sendo promovida, passando num concurso, tendo mais tempo com a família, indo viajar, tendo sua casa própria, cada um tendo um sonho. E aí, eu vou trazer para vocês uma energia que é a energia universal, para percorrer o corpo de vocês, se vocês assim autorizarem, para liberar todos os medos, todas as emoções estagnadas, todas as culpas, raivas e bloqueios, retirando de cada célula do seu corpo, de cada fala, de cada pensamento autodestrutivo, desanimador, que traga para você os mais altos níveis, além do esperado, confiança,
bem-estar, além do esperado, constante, de uma maneira leve, feliz, amorosa, para o bem maior, em todos os níveis, em todos os corpos, para o bem maior. Visualiza você realizando, você grata, feliz, fazendo tudo com muito amor, sentindo amor e orgulho, felicidade. Não aquele orgulho que paralisa, o orgulho, mas aquela confiança, aquela felicidade, aquela alegria de quem realizou. Que essa energia continue atuando no corpo de vocês, no campo energético de vocês, por 11 dias, para o bem maior. Assim é. Respira fundo, solta o ar 3 vezes. Podem abrir os olhos. Finalizando com o último slide. É o último, Monize? Acho que é. É É esse o mesmo. último. A coragem de ser imperfeito é o que nos permite viver, amar e liderar com todo o nosso coração. Brené Brown é uma mulher que fala de você ter vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é de você saber que você não é perfeita, que você não tem todos os recursos, mas que você está aberta a aprender e a conseguir todos esses recursos para realizar. E o universo tem todos esses recursos. E eles vão chegar até você. Gratidão, quem está aqui ao vivo, quem está escutando a gravação. Esperamos vocês na mentoria Integrar Self e esperamos vocês no grupo de WhatsApp falando sobre seus desejos, suas ações e suas realizações. Gratidão, também agradeço muito a presença aqui de vocês, que estão ao vivo, também para quem assistir essa gravação depois. É muito gratificante a gente poder conversar sobre esses temas que impactam a todas nós mulheres, né? E nós nos ajudarmos. Então, eu acho que é isso que é o importante. E saber, como a Mi falou, nós somos vulneráveis, mas nós estamos aqui, temos ferramentas que podem nos ajudar a melhorar a cada dia e ter a vida que a gente tanto almeja. Muito obrigada.